Boa noite a todos. Hoje eu gostaria de falar com vocês como superar o relacionamento com um narcisista. Se vocês quiserem saber sobre o tema, fique conosco até o final do vídeo, do qual que eu quero falar quais são, as maneiras para se seguir e tomar rédea, das suas próprias vidas. O interessante é que quando nós, seres humanos, nos relacionamos, temos a maneira, por exemplo, de criar vínculo. E quando essas pessoas se vão, a um extremo de um óbito ou qualquer outra, circunstância, perdemos parte de nós. Porque o ser humano, ele cria uma espécie de tecido existencial. Ou seja, quando você faz amizade com a pessoa, quando essa pessoa entra em óbito, parece que você perde, uma parte de si. E na verdade perde, porque essa pessoa, ela tirou o melhor de você. Foi uma pessoa que te ajudou, uma pessoa que te deu um norte, uma pessoa, por exemplo, que te deu muitos conselhos. Então, quando você perde essa pessoa, costumeiramente você perde uma parte de si, porque o ser humano, ele é um ser, na verdade, totalmente relacional, ou seja, aparecem pessoas que são verdadeiras para conosco, e também aparecem pessoas também que tiram o nosso pior, que é o caso do narcisista. Então, para você, por exemplo, se recuperar, na verdade, de uma relação que foi totalmente falida, na verdade, do qual que o narcisista tirou o seu pior, e com isso você começa a se sentir culpada, na verdade, por seu próprio sentimento. Muitas vezes isso causa uma doença, na verdade, na nossa alma. Eu digo alma não no contexto espiritual, mas eu digo, por exemplo, na nossa natureza psíquica, na nossa maneira de pensar e repensar a realidade. Então, um aspecto que deveríamos tomar cuidado, por exemplo, é aceitar e reconhecer o que passou com você. Ou seja, você tem que reconhecer a realidade. Então, você tem que admitir, na verdade, que você estava em um relacionamento totalmente abusivo. Por quê? Porque os narcisistas muitas vezes manipulam, as pessoas com gaslight, e faz as mesmas terem dúvidas das suas próprias percepções. E também você aceitar o sentimento que você tem de raiva, de tristeza, de dor e de luto. Por quê? Porque é normal você sentir esses sentimentos de confusão, porque você tem que se permitir, na verdade, sentir essas emoções. Você precisa se sentir e avaliar aquilo o que você sente, A segunda maneira, por exemplo, é você sempre cuidar de si mesmo, É você ter uma espécie de autocuidado. Você se dedicar às coisas que você gosta, que te dá prazer, que te dá até mesmo uma sensação de pertencimento, E também procurar um terapeuta, especializado, em abuso emocional e relacionamento tóxico. Porque as pessoas muitas vezes não conseguem resolver esse tipo de meandro existencial sozinha, Então, as pessoas precisam de pessoas. Ninguém consegue resolver nada sozinho, porque quanto mais você fica sozinho, mais os seus medos, mais os seus demônios, vamos dizer assim, lhe atormentam. Então faz você entrar numa espécie de ressentimento, de dispepsia, sabe? Você sempre vai cavando dentro de si, na verdade, e se odiando por isso, porque você se deixou levar pelo seu sentimento, de entrega, pelo seu sentimento de cuidado, achando que o narcisista ia devolver, na mesma proporção. Mas não, ele é sempre aquele que cobra demais e faz de menos por merecer. O terceiro aspecto também é você ter uma espécie de educação e autoconsciência. Como seria essa educação? Por exemplo, essa educação é você ler, na verdade, sobre tudo sobre narcisismos e abuso emocional, para você poder entender melhor o que aconteceu com você e que você possa absorver, na verdade, as informações do que você passou e o porquê você passou.
Muitas vezes a pessoa pergunta o porquê que eu passei por determinada relação, mas não é por culpa sua. Você tem que ler, na verdade, sobre narcisismo para você entender como é que a mente do narcisista funciona e da maneira como ele manipula. Então, com isso, você começa a se sentir muito mais aliviado, não acreditando que a culpa foi sua. Você apenas deixou-se levar pela emoção que você criou sobre o narcisista. Você alimentou isso, tá? Então, é sempre bom você ler para que você tenha uma espécie de compreensão que são pessoas que são manipuladoras, são pessoas que são falso empatas, são pessoas meramente teatrais, são pessoas dramáticas, tá? Interessante também dentro desse aspecto que você vai procurar todas essas informações é você refletir, né? Você refletir sobre seus relacionamentos presentes para que você não possa repetir esses mesmos relacionamentos no futuro, né? E uma outra característica também é você ser totalmente paciente consigo mesmo. Por quê? Porque há uma espécie de cura, há um tempo de cura, ou seja, é um dia de cada vez e você também celebrar cada dia de processo, tá? Então, você tem que ter uma atitude que agora é a hora da sua mudança, né? Ou seja, você reconhecer tudo o que aconteceu com você e você se redirecionar. Tem uma frase de Sêneca que diz: aquele que não sabe para onde vai, nenhum vento é favorável, né? Então você pode pegar essa situação que foi totalmente triste e melancólica e recriar a sua história, sabe? Você reconhecer, aceitar a sua realidade, você cortar todo o contato possível com essas pessoas que são totalmente tóxicas, você procurar apoio emocional, você cuidar de si mesmo com amor e com cuidado, você se educar, ler livros, se envolver com pessoas que passaram pela mesma situação, né? Ou seja, para que você se conheça melhor e também você possa ver que pessoas também passaram pela mesma situação que você. Essas pessoas que passaram por as mesmas situações são as mesmas pessoas que mais podem te ajudar nesse aspecto, porque elas sabem como funciona a mente do manipulador. Você também estabelecer limites saudáveis com outras pessoas, sabe? Você redescobrir a sua identidade e paixões, porque o que o narcisista rouba é a sua identidade. Você tem que se redescobrir nas coisas que você gostava e amava de fazer. E você, por exemplo, ter paciência consigo mesmo, não exigir tanto, porque vai ter dia que você vai estar bem, outro dia você vai estar mal, mas trate de si mesma com carinho e celebre cada pequena vitória. Se vocês passaram, por exemplo, por essa situação, entre aqui no nosso canal, comente a sua história que eu lerei que eu lerei, na verdade, né, a sua história e o seu comentário, tá? Com todo carinho. Então, entre em contato conosco e nos contem a sua história para podermos, né, criar esse elo, essa corrente, tá bom? Eu agradeço muito, viu, o carinho de todos que nos acompanharam até aqui, mas eu peço também encarecidamente que clique, compartilhe, na verdade, né, e curta o nosso canal, dá esse famoso triplo C. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos têm acompanhado até esse vídeo e até a próxima.